Boa noite a todos que estão nos acompanhando da Casa Espírita Amor e Caridade. Hoje, nessa quarta-feira, dia 11 de novembro. Gente, nem dá para acreditar, o ano já está acabando, né? Mal começou, parece que já está no finalzinho. E hoje a gente tem uma convidada especial. E ela já foi na nossa casa. Inclusive, a gente estava conversando aqui. Eu até lembro das vezes que ela foi lá. Teve algumas palestras que me marcaram bastante. E tá voltando agora aqui nessas palestras online que a gente está fazendo. Boa noite, Estela. Seja bem-vinda. Boa noite, Morgana. Boa noite a todos vocês que estão conosco neste momento. Agradeço o convite e agradeço também por vocês, cada um de vocês, nos receberem em suas casas, né, onde vocês estiverem, já que estamos impossibilitados de ir à Casa Espírita diretamente, assistir, participar dos estudos. A casa nos dá a oportunidade de conversarmos. Continuarmos conversando, né? Então, boa noite. E que tenhamos uma noite bastante proveitosa. Tenho certeza que a gente vai ter uma noite super proveitosa, super produtiva, com muitas reflexões. Estava olhando aqui um tema bastante interessante, que é o Fraternidade, o Caminho, né? Muito interessante esse tema, sim, bastante profundo. A gente está muito curioso para saber o que você vai falar sobre esse assunto. A gente vê que algumas pessoas já chegaram aqui, a Tatiana, muito provavelmente com a Dona Helena. Então, boa noite, Tatiana, boa noite, Dona Helena, que elas sempre estão juntas. A Arlete Eloy também está aqui já. E algumas outras pessoas que não se manifestaram ainda. E, Estela, como você disse, eu sempre gosto de repetir isso aqui. A nossa casa espírita está fechada, mas o espiritismo, ele não está. Então, a gente está o tempo todo sendo chamado a participar e a crescer. Então, a gente vai levando do jeito que está, a gente vai aflorando a criatividade, arrumando outras formas de trabalhar, faz parte do nosso processo, a gente aprende muito com isso também, e a gente está muito grata por você dispor um pouco do seu tempo, um pouco dos seus estudos, né, dar a sua parcela aí de contribuição para que a gente possa estudar, para que a gente possa refletir, e para que possa nos ajudar também nos nossos problemas diários aí, através do fruto do seu trabalho. A gente está muito feliz de te receber aqui, tá bom? Eu agradeço e estou muito feliz também. É muito bom estar com vocês, tanto presencialmente quanto aqui, né, através da internet, a tecnologia aí que nos propicia continuar os trabalhos da casa e continuar refletindo, continuar estudando. E, na verdade, quem ganha com esses convites sou eu, porque é a oportunidade que eu tenho de estudar um pouquinho mais da doutrina, né, do Evangelho. Então, eu que agradeço por esse convite. A gente é sempre muito beneficiado mesmo. Eu sempre gosto de comentar, né? E quando a gente é convidado para falar, quando a gente é convidado para dar uma palestra, é como se o mentor da gente, eu vejo mais ou menos assim, que ele pensa e fala assim, gente, como é que eu vou fazer para essa menina estudar? Essa menina está fazendo umas coisas erradas aí, vamos chamar ela para fazer uma palestra, que aí ela é obrigada a estudar, e aí, quem sabe, não serve a carapuça, e aí ela acaba com a gente ajudando também, porque no processo de falar, a gente tem que estudar, a gente tem que refletir, e a primeira pessoa a ser auxiliada é a gente, o tempo todo. Então, olha, já são 7h34, e eu acho que a gente já pode fazer a nossa prece. Tudo bem? Vamos fazer a nossa prece de início? Ó, eu acho que travou um pouquinho ali na internet da Estela, mas ela já deve estar voltando. Vamos aguardar só um pouquinho. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Edilamar. Bom dia, Gesiliane. Perdão que minha conexão deu uma caída rápida aqui, mas já estamos de volta. Acontece, ao vivo é desse jeito. Tudo acontece. Às vezes cai. Não tem problema. E eu estava falando aqui, Estela, que já são 7h35 e eu acho que a gente já tem algumas pessoas que estão acompanhando, a gente já pode fazer a nossa prece, tudo bem? Tudo bem. Então vamos fazer a nossa prece, né, gente? Então gostaria de convidar todo mundo
nesse momento, para respirar profundamente, para tentar, na medida do possível, acalmar um pouco a mente das turbulações do dia a dia, das dificuldades, dos problemas que a gente traz ao final do dia, a nossa mente cheia dessas coisas. Gostaríamos de pedir ao nosso Pai, a Deus, nosso Criador, nosso Pai, o seu auxílio, renovar o nosso amor, nossa gratidão por Ele, pela vida, pelas múltiplas oportunidades que a gente tem o tempo todo para resolver as nossas dificuldades, os nossos traumas, para resolver os nossos problemas, as nossas oportunidades de amar. Gostaria também de invocar nesse momento a presença de Jesus, que é esse irmão mais velho, que nos cuida, que nos ampara, que nos inspira através dos seus ensinamentos, através da sua vivência junto de nós, e de todos os irmãos espalhados pela terra, trabalhadores da seara divina, que estão o tempo todo ao nosso redor, nos fortalecendo nas nossas lutas, nos amparando nos nossos momentos difíceis, nos esclarecendo nas nossas dúvidas, nos fortificando quando a gente se sente fraco, impotente, esclarecendo quando a gente cai no erro, muitas vezes pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade e por tantos outros defeitos que a gente ainda não conseguiu resolver. Rogamos a esses amigos espirituais para que estejam ao nosso lado nesse momento, que através da palavra da nossa convidada de hoje possam tocar o nosso coração de luz, de amor, que ela seja inspirada para que da sua boca saia muitos ensinamentos, muito amor, para que a gente seja consolado e instruído. Que Jesus também possa entrar em cada um dos nossos lares, das pessoas que estão nos acompanhando aqui hoje, na esperança de ter consolo, de ter essa palavra. Que Jesus possa entrar na casa deles, acalmar o coração, fazer o tratamento necessário, fazer essa limpeza fluídica, essa limpeza de sentimentos. Que Jesus também possa estar presente na casa daquelas pessoas que, por qualquer motivo que seja, não puderam estar presentes por aqui hoje, mas que o nosso pensamento, as nossas orações, cheguem a essas pessoas numa corrente de luz, de oração e de amor. Que Jesus possa auxiliar cada uma das pessoas que vão passar pelos tratamentos da nossa casa espírita hoje, que possa ser um lenitivo, que possa ser essa graça, que possa ser essa palavra que sereniza as dores, que nos prepara para a luta, e que esses irmãozinhos sejam acolhidos da melhor forma possível e com o melhor sentimento que a gente tem, que eles possam ser curados, que eles possam se acalmar, que eles possam se sentir fortes para lutar mais um dia. Que Jesus abençoe também os nossos trabalhadores que vão se reunir em oração mais tarde para tentar contribuir com essa melhora. Que eles também sejam abençoados, que eles também sejam consolados, que eles também têm as suas dificuldades, têm os seus problemas. E que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa tocar muito nosso coração, nosso cérebro, para que a gente possa nos tornarmos pessoas melhores, passinho por passinho, um dia de cada vez, mas que hoje a gente seja um pouco melhor do que a gente foi ontem, e que a gente consiga amanhã dar mais um passinho e ser melhor. Que Deus abençoe essa oportunidade que estamos tendo agora, e que venham muitas outras. Que Jesus esteja conosco, que Jesus seja o nosso guia, e que da nossa reunião não saia nenhuma palavra de julgamento, nenhuma palavra ruim, apenas o melhor que tem na gente. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Então, Estela, foi um prazer conversar com você. Hoje eu não vou poder ficar até o final, então eu já me despeço de todas as pessoas que estão aí nos comentários.
porque eu também vou fazer tratamento hoje, e aí pode Muito atrasar um bom. pouquinho. Muito bom, graças a Deus, né? É um recurso que a gente tem o tempo todo para nos ajudar aí nas nossas provas diárias. Então, estou muito feliz de fazer o tratamento hoje. Então, infelizmente, não vou poder ficar com vocês, mas vou escutar a palestra. Estou com o caderninho aqui já para anotar as dicas. E, Estela, desejo que você seja muito iluminada, muito amparada pelos seus mentores, para que saia muita coisa boa desse estudo de hoje e que você se sinta abraçada pela nossa casa, por toda essa corrente de geração. E foi um prazer conversar com você e te conhecer hoje, tá? Até a próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Prazer foi meu, Morgana. Até Mas mais. o Joãozinho, mas o Joãozinho permanece conosco até o final, né? O Joãozinho, gente, o Joãozinho vai aparecer hoje. Aposto que tem um monte de gente morrendo de saudade do nosso Joãozinho. Então, daqui a pouco o Joãozinho aparece. Olha que coisa boa. Então, fiquem com Deus. Até mais. Boa palestra E eu para te todo mundo. agradeço, Morgana, Tchau. pela prece que você fez, que acaba, uma prece assim, acaba intuindo, né? Todos nós e penetrando os nossos corações. Te agradeço. Até mais. Beijinho, gente. Até Tchau. mais. Bom, então, vamos lá para as nossas reflexões. E o tema que eu me propus trazer hoje para a gente conversar é fraternidade, o caminho. Antes da gente iniciar o estudo em si, vamos dar alguns conceitos assim, né, que o dicionário nos dá. Qual que é a origem da palavra fraternidade? Vem do latim, e é relação de parentesco entre irmãos. Isso é a etimologia da palavra fraternidade. E o conceito, de acordo com o site dicio.com.br, o que significa fraternidade? Relação de parentesco estabelecida entre irmãos, irmandade, convivência afetuosa entre irmãos, afeto demonstrado por quem não se conhece, amor ao próximo, convivência equilibrada e agradável entre várias pessoas, associação ou organização com um objetivo determinado, geralmente religioso, social, cultural, político, fraternização. Então, o que importa para nós aqui são esses primeiros conceitos que foram dados, né? Relação de parentesco estabelecida entre irmãos, irmandade, convivência afetuosa entre irmãos, afeto, até por quem a gente aparentemente não conhece. E precisamos também, para a gente desenvolver o estudo, do conceito da palavra caridade, que nós vamos chegar nesse conceito no desenvolver do estudo. Caridade vem também do latim, que significa ternura, amor. E no dicionário, no mesmo dicionário que eu busquei a palavra fraternidade, o significado de caridade é amor a Deus e ao próximo. A caridade é uma das 3 virtudes teologais, de acordo com a Igreja Católica, né? Dentro da teologia que eles estudam, são consideradas 3 virtudes principais: a fé, a esperança e a caridade. E a caridade é considerada como a mais forte dela, digamos assim. A disposição para ajudar o próximo, tendência natural para auxiliar alguém que está numa situação desfavorável, benevolência, piedade, aquilo que se oferece, esmola, favor, benefício. Isso é o que está no dicionário. À medida que nós formos colocando alguns conceitos que a doutrina espírita nos traz, que alguns autores nos trazem, a gente vai ver que nós precisamos superar alguns desses conceitos que nos são dados até agora, né? Porque a gente, quando busca sinônimo da palavra caridade, a gente vai achar filantropia, humanitarismo, compaixão, benevolência, piedade, esmola, favor, benefício. Isso é o que a gente acha nos dicionários como sendo sinônimos de caridade. E, à medida que nós vamos avançando nos estudos, na compreensão do Evangelho de Jesus, nós vamos vencendo alguns desses
deixando para trás alguns desses conceitos, desses sinônimos, e avançando nessa compreensão da verdadeira caridade, da verdadeira fraternidade. O destino de todos nós, se estivéssemos, né, numa conversa presencial, perguntaria qual o destino de todos nós. Depois, a gente dentro da doutrina espírita, existem alguns determinismos, né, que é o determinismo divino. Qual que é? Todos nós iremos evoluir. Não tem como fugirmos da evolução. Qual que é o determinismo individual? Cada um irá no seu passo, no seu tempo. Mas dentro desse determinismo divino, que todos nós vamos evoluir. E nós não evoluímos sem aquisição de virtudes. Para a gente... eu ouvindo uma palestra do Haroldo, eu achei interessante que ele colocou um conceito que ficou assim, muito claro o que seriam as virtudes, não cada uma delas, né? Mas o conceito de virtude é uma manifestação em nós dos atributos divinos. Deus não tem infinita misericórdia, bondade infinita, tudo não é infinito. Então, cada virtude que nós vamos adquirindo na verdade, é uma manifestação de Deus em nós. É assim que nós desenvolvemos. Quando nós temos essa manifestação em nós, de Deus em nós, no âmbito da caridade, nós seremos, então, caridosos. Porque é a manifestação da virtude divina em cada um de nós. Isso é o que são as nossas virtudes. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, nós temos lá o que Kardec coloca como o homem de bem. São várias, é uma descrição das qualidades do homem de bem. De algumas qualidades, porque no final ele deixa claro, essas não são todas as qualidades do homem de bem. Mas a gente compreende bem, através da exposição que Kardec faz, o que a gente tem que adquirir para ser um homem de bem. E quando nós vemos as características do homem de bem na sua relação com o seu semelhante, ou seja, não só com o seu semelhante, né, mas na sua relação com as criaturas, então, particularmente com o próximo, vamos dizer, o próximo que nós vamos trabalhar esse conceito de próximo também, para a gente entender melhor o que é o nosso próximo e quando que a gente é o próximo de alguém. Então, quando todas as características que estão descritas lá no Evangelho, do homem de bem, na sua relação com o próximo, em todas essas características lá descritas tem a fraternidade. E aí a gente chega lá na leitura, a gente chega aos bons espíritas, né, que seria o bom cristão, que seria aquele homem de bem, mas que seríamos reconhecidos também, já que a gente não conseguiu ainda essas virtudes, seríamos reconhecidos pelo esforço que fazemos, né, para domar as nossas más inclinações. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Nas Instruções dos Espíritos, é uma mensagem de Paulo, e ele utiliza o que é hoje, o que é para nós, o que é para a doutrina espírita, o seu lema, o fundamento da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação.
E por que que eu pensei, então, na fraternidade como caminho? A fraternidade seria o nosso caminho até a caridade. Como é que nós vamos trilhar o caminho até a virtude da caridade, até adquirirmos a virtude da caridade? E não há caridade sem fraternidade. Não há como ser caridoso sem ser fraterno. Então, a fraternidade é esse caminho para a gente iniciar, né? Seria o início do nosso caminho até a virtude da caridade. Quando nós vemos a manifestação de Deus em nós, quando nós percebemos essa manifestação de Deus em nós, isso é gratidão. A gente age com gratidão, e deveria agir, né? Mas quando nós conseguimos realmente enxergar, sentir essa manifestação de Deus em nós, não tem como sentir isso sem ser grato. E não tem como sentir a manifestação de Deus no outro sem ser fraterno. Então, a fraternidade nada mais é do que eu ver a manifestação, a presença de Deus no outro, nos outros. Se eu vejo em mim, eu sou grato. Se eu vejo, além de ver em mim, eu vejo em todos, eu sou fraterno. Então, vamos falar um pouquinho do que está exposto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Então, fora da caridade não há salvação. Kardec, muito sabiamente, começou esse capítulo com uma fala de Mateus, lá no capítulo 25, versículo 31, 46. Mateus inicia relatando: mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade. Então, estarão todos congregados, uns, né, sentarão de um lado, outros de outro, alguns, e Jesus não, que na verdade ele coloca, né, quando vier, Mateus coloca quando vier o Filho do Homem e tal, ele se assentará, e de um lado sentarão os justos, e do outro sentarão, que Mateus aí colocou como a fala de Jesus, como os malditos. E ele dirá a uns: vinde benditos de meu Pai, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Todos nós conhecemos essa passagem descrita lá em Mateus, né? Estive nu e me vestistes, estive doente e foste me visitar, estive preso. E aí os justos perguntarão a ele: quando que a gente, né, que o Senhor teve com fome, com sede, nu, e a gente matou a fome, matou a sede, vestiu, visitou? E ele diz: todas as vezes que fizeram a estes mais pequeninos, é a mim que o fazeis. E por outro lado, ele vira para os outros e diz: vocês são malditos, né? Retirem de mim, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede. E repete isso para eles, e eles perguntam: e quando? Que o Senhor teve fome, sede, e a gente deixou de atender. E ele falou: todas as vezes que deixastes de atender a um desses pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de atender. Então, por isso que separa, né, entre os justos e aqueles que Mateus chama de, usa a palavra malditos. Então, isso é uma
como Kardec inicia o capítulo Fora da Caridade não há salvação, essa fala de Mateus, essa descrição de Mateus. E logo a seguir, ele relata a parábola do bom samaritano. Todos nós conhecemos a parábola do bom samaritano, mas vamos rapidamente falar sobre ela. Um homem saiu de Jerusalém para Jericó, e no caminho ele foi assaltado e tal. Aliás, passando pelo caminho, não fala nenhum destino, passando pelo caminho, por aquele caminho ele foi assaltado, os ladrões tiraram tudo dele. Vinha descendo de Jerusalém para Jericó o sacerdote, depois o levita, e nenhum deles socorreu. Veio o samaritano, que os judeus não aceitavam, tinham como escolha, né, da sociedade, e o samaritano atendeu, colocou azeite, vinho. Estou falando de uma forma bem rapidinha, porque nós não vamos nos ater a detalhes dessa parábola. Só mesmo citando, porque o Kardec cita essas duas parábolas nesse capítulo. E levou até uma estalagem, pagou para o estalajadeiro, e disse que tudo que ele precisasse, que ele pagaria no retorno. Então, Jesus, porque Jesus começou com essa parábola de que forma? Um doutor da lei questionou Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele disse, que manda a lei? Que diz a lei? E ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e tal, e ao próximo como a si mesmo. Falou, então, é isso. E o doutor da lei, né, que eram os estudiosos da lei mosaica, lei de Moisés, e quem é o meu próximo? Como que eu vou saber quem é meu próximo? Aí Jesus conta essa parábola. Essa parábola só é citada em Lucas. E é lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Então, ele conta essa parábola, e no final ele pergunta, né, quem desses todos que passaram por aquele caminho, viram naquele que estava jogado no caminho, todo ferido, todo quase morto, e quem desses que considerou ele como seu próximo? E ele falou assim, ó, aquele que atendeu. Ele falou, então vai e faça o mesmo. Então, essa parábola, numa outra ocasião, a gente pode até conversar melhor sobre essa parábola, falando alguns detalhes dela, mas vejamos, olha, o sacerdote, o levita, estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, onde ficava o templo. Jericó, onde muitos dos sacerdotes que trabalhavam lá no templo de Jerusalém, moravam em Jericó. Então, eles passavam a semana em Jerusalém, depois desciam, passavam alguns dias e descia para casa, para passar algum tempo em casa também. Então, eles tinham acabado, teoricamente, eles tinham acabado de sair do templo, onde passavam todos aqueles ensinamentos de Moisés e tal, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre o próximo, como a si mesmo, e eles acabaram de sair do templo, encontraram o próximo pelo caminho e não atenderam, né, passaram ao largo. Então, Jesus contou essa parábola, possivelmente, esse foi um acontecimento real mesmo, que Jesus aproveitou ali naquele momento para ressaltar o ensinamento que ele queria passar. Nesse capítulo, quando Paulo tem a mensagem de Paulo, fora da caridade não há salvação, Paulo diz o seguinte, que a lei de Jesus está
a moral de Jesus, a lei não, desculpa, quando Jesus fala da lei de amor, né, que ele veio nos trazer a lei de amor, que todas aquelas leis que são citadas no Livro dos Espíritos, da lei de sociedade, lei de igualdade, tudo, estão todas dentro da lei de amor. Então, tanto é que a lei de amor e justiça é a última lei a ser trabalhada dentro do Livro dos Espíritos. Então, Paulo diz o seguinte: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quais são os nossos principais, o pai de todos as nossas imperfeições? O orgulho, e tem o seu filho dileto, que é o egoísmo. Então, são, digamos, os pais das nossas imperfeições, orgulho e egoísmo. E Paulo disse que a lei moral, o ensinamento moral de Jesus sobre a caridade e sobre a humildade resume todo que a gente precisa realmente saber para nós conduzirmos a nossa vida no sentido da nossa evolução. E ele deixa muito claro na mensagem dele: Jesus não fez da caridade um caminho, ele fez da caridade o único caminho. E como é que nós vamos chegar até conseguir praticar a caridade? Somente partindo da fraternidade, do nosso comportamento, do nosso sentimento fraterno. Que não basta um comportamento fraterno, é necessário que tenhamos um sentimento fraterno. Eu estava vendo há alguns dias uma entrevista do Cosme Massi, num programa que chama A Vida em Foco. Ele faz muito claramente a diferença entre fazer o bem e fazer caridade, ou fazer o bem e ser caridoso. Porque fazer caridade é uma coisa, ser caridoso é outra. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E ele coloca claramente isso, que fazer caridade é fazer o bem desinteressadamente. Ou seja, nós podemos até fazer o bem, mas se não for desinteressadamente, isso não é fazer caridade. Tem consequências boas? Tem, porque nós estamos fazendo o bem, mas não é caridade se o nosso coração não estiver envolvido, se nós não estivermos com um comportamento e um sentimento fraterno. Então, podemos estar fazendo bem sem estar fazendo caridade. E ele diz que fazer o bem é necessário, mas não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente. Porque além de fazer o bem, deveríamos fazer caridade. Então, resumindo, né? Fazer o bem é uma ação. Caridade é fazer o bem com esse sentimento, com essa virtude do desinteresse. É fazer o bem porque é necessário, mas fazer o bem com esse sentimento, porque sem isso, fazer o bem não é suficiente. E nós, na Casa Espírita, quando estamos iniciando uma atividade assistencial, quando a gente fala em atividade assistencial, não é só sopa, não é só fazer enxovalzinho, né? Quando a gente fala em atividade assistencial, o trabalho mediúnico também é uma atividade assistencial. A gente está
prestando assistência àquele que está com as suas dores morais, ou dores físicas, né? Vindo até a casa espírita em busca de socorro. Então, muitas vezes nós começamos a fazer, nos ingressamos nessas atividades por interesse de melhorar, né? Por interesse de amenizar o nosso coração, por interesse na nossa evolução, mas é um começo. Quando nós colocarmos o nosso coração inteiro nessa atividade, que nós estivermos inteiro lá junto aos nossos irmãos que estão necessitando desse tipo de qualquer tipo de ajuda que possamos prestar, aí sim estaremos fazendo caridade. E quando eu disse no início que fazer caridade é uma coisa, ser caridoso é outra coisa diferente. Se a gente pratica a caridade, mas não é um comportamento, uma conduta, uma atitude diuturna nossa, sem local e sem data pré-determinada, ou seja, se nós fazemos a caridade com hora marcada, com local determinado, a gente faz a caridade só, pode até estar fazendo caridade, não só fazendo o bem, não. Estamos fazendo realmente a caridade. Mas se estivermos fazendo isso com hora marcada, local marcado e tal, ou seja, é pontual, é circunstancial, não é uma característica nossa. Ainda não é uma característica nossa. Ainda não é uma virtude, então estamos fazendo caridade. O dia que isso se tornar uma atitude diuturna, em qualquer local, em qualquer circunstância, aí sim, seremos caridosos. Enquanto isso não acontece, nós estamos no âmbito da qualidade de praticar a caridade. Mas o dia que conseguirmos praticar essa caridade em todas as nossas atitudes, com todo mundo, e em qualquer momento, em qualquer local, aí sim, nesse momento, seremos caridosos. Porque ser caridoso é uma virtude que a pessoa já adquiriu. Fazer caridade é um hábito, ou é uma decisão, né? Mas o dia que isso virar uma atitude como respirar, como beber água, como almoçar, jantar, que for uma necessidade diária nossa, né? E a gente não vai passar na peneira com quem seremos caridosos, não vamos marcar no relógio a hora que seremos caridosos. Aliás, caridosos não, que faremos a caridade. Quando isso se tornar uma manifestação espontânea nossa, aí sim seremos caridosos. Enquanto isso, façamos caridade. Enquanto nós não conseguirmos essa virtude como uma característica inerente nossa, façamos caridade. Enquanto não conseguirmos praticar caridade, façamos o bem. Mas o caminho que alvejamos é esse, né? Através de fazer o bem, a gente começar a realmente praticar a caridade, e praticando a caridade, um dia nos tornemos caridosos. Voltando aos sinônimos de caridade, né? Caridade que a gente falou que é benefício, favor, esmola, né? Filantropia. Esses conceitos, nós vamos deixando eles para trás. Esses sinônimos nós vamos deixando eles para trás. E vamos incorporando novos sinônimos, que seria piedade, misericórdia, benevolência, indulgência.
Então, nós vamos mudando os sinônimos da palavra caridade. À medida que nós vamos avançando nos estudos, na prática, nós vamos mudando esse sinônimo. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Não como a gente entende, que é filantropia, favor, esmola. Não. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os espíritos responderam: é o que a gente chama de BIP, né? Os mais jovens não conhecem, mas os da minha idade conhecem, quando tinha uma pessoa que era conselheiro tutelar, era um médico, não tinha celular, então existia um aparelhinho que chamava BIP, e esse aparelhinho tocava e ele tinha que ligar num determinado telefone para saber qual era a emergência, qual era a necessidade. Então, a doutrina espírita também tem um BIP, né, que nos chama: olha, tá aí, faça a ligação para Deus. É o nosso número, né, de um telefone, seria essa ligação com Deus. Então, qual o verdadeiro sentido da palavra, como entendia Jesus? E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Se nós praticarmos isso, esses 3 quesitos, estaremos praticando a verdadeira caridade, como entendia Jesus, o sentido que Jesus dava à palavra caridade. E Jesus não foi só um mestre, né, para ensinar a caridade, ele foi inteiro, a vida dele aqui enquanto as nossas vistas, ele foi a caridade em pessoa. Todo o comportamento, todas as atitudes, todos os sentimentos dele mostraram para nós esse sentido real da caridade. Ele foi a caridade, a mais pura acepção da palavra. Ele foi inteiro isso. Kardec, então, nessa pergunta, agora eu vou ler algumas frases de Kardec, quando ele faz um comentário sobre essa pergunta, e ele coloca o seguinte: a caridade, só algumas frases. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Ou seja, ela não se restringe à caridade material, a dar, suprir uma necessidade que a pessoa esteja tendo. Ela prescreve a indulgência, porque nós mesmos precisamos da indulgência. E nos proíbe agir com o outro com orgulho. Ou seja, eu sou melhor que você, então eu estou te dando essa esmola. Aliás, não é esse o conceito, né? Mas Kardec nos chama a atenção aqui para isso. Se vamos dar algo a alguém, e nós ainda damos do nosso supérfluo, a maioria de nós nesse planeta Terra ainda damos do nosso supérfluo. Nós não dividimos ainda o nosso essencial, aquilo que é essencial. Então, nós doamos a roupa que não serve, é a roupa que furou. Então, ainda fazemos o bem, né, nesse nível. A maioria de nós, né, claro. Alguns de vocês que estão aí nos ouvindo neste momento, pode ter já superado essa etapa, já está lá na frente nesse conceito de fraternidade, o conceito de caridade. Mas a maioria de nós ainda, nesse planeta Terra, ainda tem
essa coisa de nos sentir superior sobre aquele a quem ajudamos. E Kardec completa: o homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, Kardec, ele é muito claro, né? Ele nos puxa a orelha aqui, dizendo, olha, não é qualquer conceito de caridade para ser realmente, para dizer realmente que praticou a caridade. Né? Miramês tem uma coleção que chama Filosofia Espírita, que faz comentário das perguntas do Livro dos Espíritos. Lá no volume 18, no volume 18, ele fala de algumas perguntas, uma delas é essa que a gente acabou de mencionar, né, a 886. E ele chama, capítulo 19, ele chama a caridade de Jesus. Miramês nos diz o seguinte, agora eu vou pedir licença a vocês para realmente ler o que Miramês nos diz, porque outras palavras não teriam o alcance que tem as palavras do Miramês. A caridade, segundo Jesus, é uma ação benfeitora, capaz de modificar a criatura em todos os sentidos, tanto a quem oferta, quanto a quem recebe. Ela é o amor na sua mais alta expressão, é a benevolência conduzindo ao entendimento. Ela é a indulgência despertando a esperança divina no coração. É o esquecimento das ofensas, transmutando toda a violência em paz para os sentimentos. A caridade pura salva, porque todo gesto de amor nos leva a Deus e nos faz ver Jesus dentro de nós, sorrindo, porque ajudou-nos a vencer a nós mesmos. Não podemos enganar a vida, manifestando o que não somos, para termos o que não possuímos. O polimento social tem o poder de mudar por fora, mas a intimidade permanece do modo que a evolução atingiu. As mudanças de dentro é que mudam por fora. O que conquistamos são valores eternos, e o que mostramos sem a conquista é breve e o vento leva. As bênçãos dos céus, não encontrando ressonância na intimidade, não podem fazer moradia nos escaninhos da alma. A caridade, como entendia Jesus, é solidária e justa em toda a sua amplitude. Ela é o próprio amor querendo nos falar de Deus. Jesus Cristo não somente entendia desta forma a caridade, mas muito mais, ele era ele a própria caridade na manifestação do Pai na Terra. O homem que conhece a caridade e a pratica não se distancia de ninguém, compreende que todos são filhos do mesmo Deus. E daí a gente volta, né, no início, quando nós colocamos o tema, fraternidade, o caminho. Porque quando a gente compreende que todos nós somos filhos do mesmo Pai, nós estamos prontos a trilhar esse caminho no sentido de ser caridosos. No sentido de, inicialmente, fazer o bem, depois praticar a caridade e depois alcançar aí a virtude, realmente alcançar a virtude da caridade e passarmos a ser caridosos. Não só fazer o bem, não só praticar a caridade, mas realmente ser caridoso. E quando a gente ainda está no nível de fazer o bem, a gente muitas vezes faz o bem, ou por uma exigência da casa espírita que nós frequentamos, né? Na nossa casa, por exemplo, nós temos a metodologia que é utilizada lá, tem algumas exigências. Uma delas, para a gente estar no trabalho mediúnico, uma delas é fazer algum trabalho prático e estudar também.
Então, cada casa espírita tem a sua metodologia. A nossa, eu estou citando a nossa porque é onde eu conheço. Então, às vezes começamos a fazer o bem por uma exigência, não nossa, mas por uma exigência da casa que nós estamos frequentando. Só que esse fazer o bem, ele pode progredir para praticar a caridade. E um dia, espero, que esse praticar, que fazer o bem, possa realmente evoluir para fazer a caridade e possa, posteriormente, evoluir para a virtude da caridade, que é realmente nós conseguirmos ser caridosos. Chico tem encerrando a nossa conversa de hoje, então, citando só uma frase de Chico, que ele disse o seguinte, certa vez: se Kardec tivesse escrito, fora do espiritismo não há salvação, possivelmente eu não seria espírita. Ainda bem que ele falou, fora da caridade não há salvação. Porque se fosse fora do espiritismo, eu não estava dentro, né? E então, com essa fala do Chico, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um item, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, nada disso, é fora da caridade não há salvação. Existem pessoas que nem creem na existência de Deus, mas o coração está completamente aberto para todos aqueles que necessitarem de uma palavra amiga, necessitarem de uma ajuda material, e nem mesmo creem em Deus. Então, a salvação não está na igreja, a salvação não está no espiritismo, a salvação não está na verdade, porque cada um se considera o dom da verdade. Então, fora da caridade não há salvação. Esse é o lema da doutrina espírita, é um dos seus fundamentos, né? É isso que eu quis trazer na noite de hoje para a nossa reflexão. Partamos, então, da fraternidade, de começar a exercitar a fraternidade, entendendo que todos nós somos filhos do mesmo Pai. E se Ele se manifesta em mim, Ele também se manifesta em todas as criaturas. No dia que entendermos isso, os nossos caminhos com certeza serão mais fáceis, de menos grilhões. Muito obrigada a todos vocês e que Jesus continue nos orientando, nos iluminando e que os seus ensinamentos consigam sair, né? Que a gente consiga fazer com que eles saiam dos livros e venham para a nossa mente, mas que saiam da nossa mente e venham para o coração. Mas que acima disso, saiam do coração e venham para as mãos. Porque a fé sem obras é vã. Como diz aí, vários apóstolos de Jesus que deixaram isso claro para nós. Se temos a fé não basta. É necessário transformar essa fé em obras. Muito obrigada, então, que tenhamos uma noite de sono reparador e de muito trabalho, para aqueles de nós que tiver condições de trabalho. Joãozinho, vamos fazer a nossa prece, então, e você faz o encerramento? Sim, sim. Então, fechemos os nossos olhos. Vamos visualizar neste momento, sobre cada um de nós, um facho de luz, que é um foco do amor do nosso Mestre Jesus,
que derrama sobre todos nós, sobre os nossos familiares, sobre os nossos lares. E particularmente sobre todos aqueles que se encontram neste momento em tratamento na Casa Espírita Amor e Caridade. Sobre os médiuns que estão em trabalho juntamente com a equipe espiritual. Que esse amor penetre os nossos corações, nos trazendo paz e trazendo luz aos nossos olhos, para que possamos ver além daquilo que olhamos, que o nosso sentimento, a cada dia, fique mais brando, fique mais chegado ao Evangelho que o Mestre nos trouxe. Que Jesus permaneça sempre conosco e damos graças a Deus. Que assim seja. Boa noite, irmãos. A gente agradece mais uma vez pelas palavras da nossa irmã. Um tema muito bom pelo que nós estamos passando. Como estamos impossibilitados de estar presente nas palestras, mas a espiritualidade nos mostra outros caminhos. E a gente está aí desde 15 de abril com as palestras online. Graças a Deus, muito ensinamento para nós. E a nossa irmã Estela sempre nos atende com o maior carinho. Muito obrigado, minha irmã. Que Jesus te abençoe sempre. Eu que agradeço, Joãozinho. E um abraço grande a todos vocês, que eu estou com saudade. Nós também. E a gente continua também na próxima quarta-feira, continuando nosso trabalho com as palestras a partir das 19 horas. E que todos tenham uma boa noite e que Jesus abençoe cada um de vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite.